Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos novamente para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. Bom, o ano já caminha cheio de novidades e nós trazíamos no programa de hoje uma sugestão de assunto enviada para o nosso contato virtual aqui na TV, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Essa será uma entrevista sobre seguros. Nós vamos falar aqui sobre variadas formas de seguros, com destaque para a mais comum delas, que é o seguro auto. Para nos responder sobre o assunto, trazemos o convidado, o corretor e empresário, presidente do Clube dos Corretores de Seguros do Vale do Aço, o Janderley Zorzan. Janderley, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço, Alex. Achei muito interessante o convite, entendeu? Porque hoje a maioria dos nossos clientes não sabe, tem dúvidas sobre o seguro e não questiona, entendeu? Então é um momento que é bacana para tirar as dúvidas das pessoas que nos assistem. Ô, Janderley, são quantos anos já, quanto tempo já no ramo de seguros aqui na região? Atuando já são 5 anos. Ok. Atualmente, como é que anda o mercado de seguros aqui da região? É um mercado aquecido, já esteve melhor ou está em expansão ainda? Não, o mercado hoje, no Vale do Aço e em geral, no Brasil inteiro, está em expansão. Hoje a cultura do brasileiro já está buscando o seguro, já está procurando a proteger o auto, os novos patrimônios adquiridos. Então a cultura do brasileiro já está buscando se proteger mais, né? E procurando tranquilidade também na condução do seu auto. Eu disse aqui no começo da entrevista que você é proprietário de uma corretora, um corretor de seguros, e também representa, né, a categoria dos corretores. Sim. Eu queria que você detalhasse um pouco para a gente aqui, porque tem uma dúvida que eu percebo nas pessoas, elas confundem muito corretora com seguradora. O que é uma corretora pontualmente e o que é uma seguradora? Excelente pergunta, Alex, porque eu vejo isso nos próprios clientes. Quando perguntamos, qual é a sua seguradora? Geralmente o cliente ele fala o nome da corretora, certo? Então ele confunde. Na verdade, a corretora é a que faz a intermediação da venda do seguro entre a companhia seguradora e o segurado. Então é o elo entre as duas partes, certo? A corretora, ela comercializa o produto, certo? A seguradora é que tem o produto. É a diferença mais comum, entendeu? Então, quer dizer, a seguradora, ela está habilitada a oferecer o produto, certo? E a corretora a vender o produto. Então, como se trata de um contrato de seguro, por lei, a exigência de um profissional habilitado, que nesse caso é o corretor de seguro. Ou seja, a seguradora pode ter sede em São Paulo, em Tóquio, em Nova York, e a corretora tem uma sede aqui no seu bairro, ou no bairro vizinho, não é isso? Sim. A corretora que está próxima do cliente. Geralmente as seguradoras estão nas capitais, certo? E mantém filiais em outras cidades. E a corretora é que está mais presente, mais próxima do cliente. Bom, o mais comum, quando se fala em seguro, a pessoa vem logo na cabeça seguro de veículos, né? Mas quais são os outros bens que as pessoas têm procurado vocês para assegurar hoje? Hoje a procura é muito grande por seguros empresariais, os residenciais, que devido ao alto índice de roubo em residências aqui no Vale do Aço, tem aumentado, então a procura está grande. Equipamentos, certo? Vida, que é um seguro muito importante também, e assim, entre outros, até mesmo risco de engenharia, que hoje já tem procura no mercado. De engenharia? Risco de engenharia. Uma grande obra pública? Exatamente. Olha aqui, vamos falar um pouco de cada uma dessas modalidades aí para que as pessoas entendam. Seguro residencial, como é e para que serve o seguro residencial? O seguro residencial, ele vai te proteger o seu patrimônio contra incêndio, roubo, danos elétricos. Na verdade, você contrata a cobertura que você quer, entendeu? Então, você vai avaliar quanto vale o seu imóvel, certo?
quanto você tem de imóveis, de equipamentos. E nisso você vai estipular o preço que você quer do seguro da residência. Ok. Seguro viagem, o que é? O seguro viagem, você quer fazer uma viagem para os Estados Unidos ou Europa, entendeu? Então você contrata um seguro, é um seguro bem acessível, certo? E ele vai cobrir despesas que você, como se diz, despesas que você tiver durante a viagem através de reembolso. Vamos supor, você tem que retornar rápido por motivo de perda de um parente próximo. Isso. A seguradora vai providenciar o seu retorno. Extravio de malas, entendeu? De bagagem, foi roubada, também você tem uma cobertura contratada. E além de despesas médicas e hospitalares que você possa utilizar fora do Brasil, no exterior. Bom, você citou aí Europa e Estados Unidos, mas pode ser qualquer outro país. Sim, e aqui mesmo, nacional. Dentro do Brasil mesmo. Sim. Vai passar férias no Nordeste? Dá para fazer o seguro viagem. Seguro viagem. Seguro de acidentes pessoais. Esse é um seguro que cobre acidentes acidentes pessoais, como se diz, tudo que envolve a saúde física da pessoa. A saúde física da pessoa. Então, o cara foi atropelado, entendeu? Então, acidentes pessoais mesmo. Perdeu um dedo, ficou com a sequela de um acidente qualquer. Então, ele vai cobrir esses danos causados devido ao acidente. Seguro de vida, esse aqui é bem parecido com o seguro pessoal, né? Sim, na verdade, dentro do seguro de vida já há cobertura de acidentes pessoais, certo? Você pode fazer, só contratar o acidente pessoal, que o acidente pessoal ele não vai te cobrir, como se diz, morte e invalidez por doença, por exemplo, certo? O de vida vai te cobrir, vai cobrir a morte e a invalidez total ou permanente. É um seguro mais completo, né? Certo? Então você estipula um valor, entendeu? Pode pagar mensal, anual, certo? E você vai inclusive colocar, né, dentro tanto do vida como pessoal, você pode colocar uma cobertura que se chama auxílio funeral ou assistência funeral, certo? Onde a seguradora te indeniza por tudo que você tiver que contratar lá para o funeral. Certo? Eu gostaria que você prolongasse um pouquinho mais sobre essa questão do seguro de vida. Na maioria das vezes, o pai da família, né, o chefe da família, não necessariamente o homem, né? Cada vez mais as mulheres assumem esse papel do comando da família, de ser o provedor do lar. E as pessoas trabalham, produzem, têm determinados bens, outros são apenas trabalhadores, né? Dependem do salário dele mensal para o provento da família, mensal da família, e de repente essa família perde esse provedor. Aí a pessoa se vê diante de uma dificuldade enorme. Que papel que tem um seguro de vida numa hora dessa para uma família que perde o provedor? Olha, é muito importante essa questão, porque hoje a família que tem apenas uma pessoa como provedor e perde de uma vez a sua renda, como fica, certo? Então o seguro de vida ele não entra em inventário, certo? Já é direto para os dependentes legais. Que é o cônjuge, quer dizer, a esposa ou o marido. Isso, já tem os estipulados por lei, né? Ou então eu posso deixar especificado para tal pessoa, certo? Isso pode ser discriminado no contrato? Pode, no contrato. A porcentagem que você quer, entendeu? Você discrimina tudo lá, entendeu? Então hoje uma família que perde o seu provedor, entendeu? Fica numa situação muito complicada. E o seguro de vida serve para isso, para amenizar essa situação nesse momento de dor. A partir de quanto que compensa contratar um seguro? Quer dizer, uma mensalidade ou anuidade que se paga para contratar um seguro de vida pessoal? Olha, quanto mais novo a pessoa, menor será o valor. Então, quanto antes puder fazer, melhor, certo? Então, quanto mais idoso, é mais complicado para fazer, certo? Mais caro fica. Então, o momento é o mais rápido possível, imediato. Tá, para fazer um seguro de vida. Tá, mas tem valores variados, né? Depende da idade, do que se quer de indenização, no caso de um sinistro. Sim, sim.
Ok. Seguros empresariais. Você começou a falar agora há pouco que as empresas cada vez mais se preocupam com seguros, né? Como é que funciona esse seguro empresarial? Asseguram o quê? Olha, segura desde a estrutura física, entendeu? O galpão, a sede dela, como os equipamentos, os móveis, certo? Aí você pode contratar o que você quer de cobertura, tanto para bens móveis e imóveis. E se você quer roubo, se você quer, tem alguns casos, aí, como se fosse farmácia, que tem a responsabilidade civil, você entendeu? Você coloca as coberturas desejadas, que as mais comuns são incêndio, entendeu? Vidros, roubo, certo? E o equipamento, o maquinário. O equipamento, danos elétricos. Que cada vez mais tem tecnologia agregada e, consequentemente, são muito caros. Com certeza, com certeza. Antes de nós passarmos para o próximo bloco, eu vou fechar esse bloco com a questão do seguro de motocicleta. As pessoas reclamam muito que é muito caro fazer seguro de moto. Isso é verdade? O seguro de motocicleta é um seguro, como se diz, que tem mais risco, certo? Então, hoje, cada dia que você passa numa avenida, você vê um motoqueiro caído. Então, a diferença entre o valor da motocicleta com o seguro, certo? Que eles, olha, a motocicleta vale tanto, o seguro é tanto, não compensa. Mas tem outro lado também, que não é só o valor da motocicleta que está em jogo, né? Tem os terceiros, entendeu? O roubo da motocicleta. Então, há vários fatores. Não é questão, como se diz, o risco da motocicleta é muito maior hoje, né? Certo? Então, como se diz, quanto maior o risco, mais caro. Você conseguiria citar valores, só para o telespectador ter uma ideia? Uma motocicleta básica aí, 125 cilindradas, aí, custa em torno de quê? 5, 6 mil reais. Quanto custaria um seguro de uma moto? Olha, depende muito do condutor, do perfil do condutor. Tá? Hoje, eu vou te dar base aqui, não é de um que eu fiz, entendeu? Uma pessoa por volta de 29 anos, certo? Onde uma CG 125 ficou em torno de R$800. R$800? Isso. Tá bem mais barato que o seguro de carro. É caro, mas não é tanto assim não, hein? Mas exatamente. R$800. Uma XRE 300 aí, que custa aqui uma moto dessa? 15? Em torno de 15 mil, por aí, ou mais, né? Eu fiz há pouco tempo uma também, entendeu? Uma XR 300, entendeu? O perfil um pouco mais de 30 anos, 34 anos do condutor, R$1.200. Tá? Isso depende muito do que é contratado, a cobertura de danos materiais. Que tipo de uso que você faz na motocicleta? Se é só passeio? Tipo de uso, só passeio, exatamente. Ok. Ou seja, é possível enquadrar o bem que vai ser segurado de acordo com o uso que se faz, com o perfil do usuário, com uma série de coisas. Onde fica, se tem garagem, se não tem. Sim, sim. É uma série de coisas que precisa ser avaliado. Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência, não sai daí, voltamos logo na sequência com um bate-papo aqui com o Janderley Zorzan sobre seguros. Um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista. Obrigado a você que nos acompanha aí do outro lado, em todo o Vale do Aço, nesse começo de 2015. Nós conversamos hoje aqui no estúdio com o Janderley Zorzan, que é corretor de seguro e também representante aí do Clube dos Corretores do Seguro do Vale do Aço. O Janderley, as seguradoras, na hora de renovar o seguro, né, tem uma história de um bônus, né, um desconto que a pessoa tem na hora de renovar. Como é que tem esse bônus, de fato, funciona? Tem reduzido o valor na hora de recontratar o seguro? Sim, funciona, só que, como se diz, o cliente faz o seguro, o bônus é concedido quando ele
mantém o seguro por 1 ano e não houve sinistro, certo? Se não houve sinistro, vai ser concedido o bônus. Porém, isso não quer dizer que o seguro dele, o ano que vem, com o bônus, vai ficar mais barato. Isso depende muito dos fatores, até mesmo da economia, né? Então, para a gente saber se com o bônus o seu seguro vai ficar mais barato, está mais barato que o ano anterior, nós temos que retirar o bônus e depois conceder, para mostrar para o cliente que realmente o bônus vale a pena, entendeu? Então, se você não utiliza o seguro durante aquela vigência, você vai ter a concessão do bônus. E independente de qualquer seguradora ou corretora que você for, o seu bônus acompanha. Ele pode mudar de seguradora? Pode. Que mantém o bônus, né? Isso. As pessoas costumam reclamar daquilo que se chama franquia. Primeiro, deixar claro para as pessoas, né, para quem não está acostumado com esse mundo, o que é uma franquia de seguro? Franquia é a participação do segurado no sinistro, certo? Então, o seguro, o valor do seguro vai depender também do valor da franquia que você escolhe. Quanto maior a franquia, menor o valor do seguro, certo? Quanto menor a franquia, maior o valor do seguro, certo? E essa franquia pode, inclusive, ser reduzida, entendeu? Ou até ter isenção. Em algumas companhias seguradoras, ela te dá a possibilidade de você isentar a vistoria no primeiro sinistro, certo? Vamos pegar aqui como exemplo aqui o seguro de automóveis, que tem uma franquia de R$ 1.500. O sujeito provoca lá uma batida e o conserto desse estrago fica em R$ 1.000. É claro que aqui, consertar por conta própria vai ficar mais em conta. Com certeza, e não vai utilizar o seguro, não vai perder o bônus, certo? E esse valor ele vai negociar direto na oficina, certo? O valor que ele vai pagar e negociar direto na oficina. Como é que é feita essa avaliação? A pessoa pode acionar a corretora dele, o corretor vai lá, avalia se compensa acionar o seguro ou não? Dependendo do acidente, você pede o cliente para fazer um orçamento, entendeu? Ele fazendo o orçamento, nós vamos ver vamos analisar para ver se compensa ou não acionar o seguro, entendeu? Nós vamos continuar aqui dentro desse assunto do seguro de automóveis. Atualmente, o que exclui um sinistro de indenização? O que exclui? O que exclui? Geralmente, assim, o que em cada apólice, quando chega o segurado, há lá nas condições gerais, há as exclusões. Então, o que mais acontece no caso de negativo de sinistro condutor inabilitado, entendeu? Como se diz, embriaguez, certo? Então, uso de substâncias ilícitas, né? Certo? Então, isso vai depender muito da análise da companhia também, certo? Dos fatores. Se tiver de acordo com o seu contrato, não terá negativa, entendeu? Então, a negativa depende das informações que você presta para a companhia. Você tem casos, tem exemplos aí de casos, lógico que nós podemos citar nomes, porque isso aqui envolve sigilo, né? Correto. Mas você tem exemplo, já tem conhecimento de casos de pessoas que perderam o direito de indenização porque bateu o carro e estava embriagado? Sim, já tive. Foi feito um boletim de ocorrência, o condutor foi autuado, a carteira foi recolhida, certo? E no BO constava que ele tinha ingerido bebida alcoólica. E a seguradora, a partir do momento que tem acesso ao boletim de ocorrência, já emite a negativa. Ou seja, o sujeito perdeu o bem que ele tinha, perdeu o carro, vai ter que pagar a multa, responder o processo na justiça certamente. Com certeza. E é uma situação bastante complicada. Então, meu amigo, se você dirige, arruma alguém para conduzir para você quando tomar uma, porque a situação ficou complicada, viu? Ficou difícil. O cidadão lá vai pela estrada, viajando, coisa e tal, a caminho de casa, encontra pela frente uma manifestação, ele doido para chegar em casa, fica nervoso com aquela situação e tenta passar ali e acaba com o carro cercado e danificado pelos manifestantes na rodovia. O seguro paga isso? Não paga. Isso ainda mais se ele tentar forçar a passagem, certo? Então, isso está nas condições gerais. Tumulto, manifestações, não tem cobertura securitária. O carro estava estacionado na rua, passou uma turma de vândalos, destruiu o carro. Aí, desse caso será analisado pela companhia, entendeu? Pode caracterizar um fato isolado ou não, certo? Então vai depender da análise da companhia. Qual seria então a saída para o sujeito ter o carro, se ele teve o carro danificado por manifestantes ou por uma avenida, uma via interditada por manifestantes? Seria processar o Estado, que não deu segurança para ele circular na via?
Rapaz, fica complicado, né? Difícil. Difícil de falar. Outra questão aqui, bateu por culpa do condutor do carro segurado, mas estava embriagado. Isso aqui já foi respondido, não indeniza nesse caso aqui. Não indeniza. É. Na ocorrência policial constou que o condutor do carro segurado falava ao telefone quando envolveu-se no acidente. A seguradora paga? Falando ao celular? Falava ao celular. Ok. Nesse caso, ele é diferente do condutor embriagado. Quando a lei fala que não se pode dirigir embriagado, certo? Isso. Já o telefone, ele fala que você não pode dirigir e falar o telefone, entendeu? Certo? Uhum. Porém, nesse caso do telefone, há cobertura securitária, entendeu? Então, eu não tive nenhum caso ainda e não ouvi que não tivesse indenização, certo? É como se fosse o condutor fura um sinal vermelho e bate, certo? Mesmo ele estando errado, há cobertura. Há cobertura. Há cobertura. Eu fiz essa pergunta aqui do telefone porque o que tem de motorista falando ao celular e dirigindo ao mesmo tempo, aqui nas ruas de Ipatinga, do Vale do Aço como um todo, inclusive vi um motorista fazendo a conversão entre moto dirigindo um caminhão no trevo da Avenida 11, se não me falha a memória, com a Avenida Cesita, no bairro Olaria, na semana passada, e dirigindo o caminhão, conduzindo o caminhão e falava ao telefone. Vai ser multado, né? E hoje nem o policial nem precisa te parar para te multar. Só chega na sua casa. Ele pode ver só isso e emitir, notificar, emitir a multa. Que situação. Uma outra questão aqui, bastante complexa. Bateu o carro segurado, estava dirigindo o carro segurado e bateu em outro carro que não tinha seguro. O seguro repara os dois estragos? O veículo segurado, ele bate num veículo que não tem seguro. Que não tem seguro. Ok. O condutor do veículo, o segurado estava errado, cobre os dois veículos, certo? Cobre os dois. O segurado estava errado. Se a culpa era do outro... Só cobre o do segurado. Se o terceiro, no caso, que estiver errado, não pagar, a companhia indeniza o segurado, certo? E depois a cobra do terceiro. Aqui da próxima pergunta tem muita relação com essa, a resposta deve ser a mesma. Bateu nessa circunstância aqui, o carro era segurado, o sujeito saiu pela via e bateu no outro carro. No carro segurado foi um amassadinho de nada, no outro teve um rombo enorme. Tem casos parecidos com isso aqui. Sim, né? Muitos. Na verdade, assim, você bateu, o segurado bateu. A primeira coisa que ele vai saber, o carro dele não vai atingir a franquia, certo? Então vai fazer o orçamento, não atingiu a franquia, ele não vai utilizar o seguro para pagar o carro dele. Ele conserta por conta própria. Porém, o do terceiro, independente do valor ele estiver errado e ele decidir acionar o seguro, a seguradora cobre a indenização, porém ele vai perder a classe de bônus, certo? Então ele perde o bônus que ele seria concedido. Uma outra circunstância aqui relatada, batida no momento em que o carro segurado era conduzido por um amigo. Vai depender, isso aí, se o amigo dele pegou esse carro esporadicamente, entendeu? Na verdade, o seguro é feito com perfil, certo? Tem o perfil. Eu emprestei o carro para o amigo, ele saiu, voltou no mesmo dia e houve o acidente, há cobertura, tá? Porém, se você empresta o veículo para o amigo, viajar para a praia, não há cobertura, a não ser que você faça um endosso, inclua esse amigo como... É possível fazer esse endosso? Sim. Faz endosso e inclui a pessoa como condutor do veículo. Isso pode representar custo no valor do seguro? Sim. Pode ter que pagar um extra, então. Exatamente. E, então, aqui tem um detalhe curioso, é importante não mentir na hora de preencher os dados lá do cadastro do seguro. De forma alguma. O contrato de seguro é um contrato de boa-fé, certo? Então, toda informação que você passa é o que define o valor e a aceitação ou não do seu seguro pela seguradora. Então, se você omitir algum dado, você estará prejudicando você mesmo, certo? Porque, na verdade, na hora de regular o sinistro, a seguradora vai levar em consideração tudo que você colocou as informações prestadas no momento da contratação. Dentro dessa pergunta aqui, eu vou voltar lá atrás no seguro empresarial. Correto. O seguro da frota, né? O empresário segurou a frota dele, né? Quer dizer, várias pessoas dirigem cada veículo desse da frota. Como é que é estabelecida essa questão? Não, quando há mais de um condutor,
certo? Se tiver necessidade de colocar, vamos supor que você sabe quem são os condutores, você ou coloca o que tem o perfil mais agravado, quer dizer, o perfil do condutor que é solteiro, entendeu? Com menor idade. Tem menos de 24 anos, é isso? O que for mais novo, né? Você vai colocar. Ou então você contrata, no caso de empresa e no caso de frota, contrata sem perfil de condutor, certo? Não teria, é o que mais comum. Você contrata, qualquer pessoa que trabalha na empresa vai poder dirigir o veículo. Essa questão da idade, aí, até que ano que as seguradoras consideram a idade de risco de acidentes? Depende. Há seguradoras que abaixo de 26 anos, outras abaixo de 24. Depende da seguradora. Quer dizer, para algumas acima de 24 já tem mais juízo, vamos dizer assim. Acima de 24 tem mais juízo. Perfil feminino deixa o seguro mais barato? Às vezes. Entendeu? Às vezes, em que circunstância? Na verdade, assim, o perfil de uma pessoa com 21 anos, entendeu? Ele já não é tão barato, já é agravado o risco, certo? Sendo masculino ou feminino. Então há companhias que têm um critério de avaliação diferente. Vamos supor, tem companhia que quando eu coloco lá, mesmo que seja feminino, solteiro, abaixo de 24 anos, já dobra o valor do seguro, certo? Olha só. Outra questão colocada aqui também já foi parcialmente respondida: batida por culpa de terceiros na via ou dentro da garagem. Batida por culpa de terceiros. Na verdade, a outra pessoa bateu no carro segurado. A seguradora cobre isso aí sem problema, né? Ou tem algum critério, alguma questão? Não, quer dizer que um terceiro vem e bate no veículo segurado, certo? Isso. Tem cobertura. E se a pessoa bateu e fugiu? Tem cobertura do mesmo jeito. Tem cobertura. Faz o boletim de ocorrência, certo? Sim. Sobre a questão do boletim de ocorrência, daqui a pouco tem uma pergunta, inclusive, de telespectador, que vai justamente perguntar para você sobre esse assunto do BO. Nós vamos chegar lá. Batido por pessoa inabilitada, já ficou claro aqui que não cobre. Não cobre. Uma outra questão aqui, a última antes do intervalo. O carro foi roubado no centro da cidade. Bandidos em fuga bateram o carro em outro na avenida. O que cobre e o que não cobre aqui? Bom, na verdade, o carro do segurado, mesmo sendo dirigido pelo bandido, pelo criminoso, o assaltante, ele está coberto, certo? Porém, o veículo que o assaltante bateu não tem cobertura, tá? Porque ele foi roubado. O proprietário do veículo não tem responsabilidade sobre um veículo dele que foi roubado, certo? Então não cobre os demais, cobre o dele. Tá. Nós vamos então ao rápido intervalo e voltamos em um minuto na sequência desse bate-papo aqui com o Janderley. E aí nós vamos tratar também sobre quem chega para trabalhar, deixa o carro na rua e o carro aparece lá batido. Como é que fica uma situação dessa? Cobre ou não cobre? A resposta logo depois do intervalo. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Trabalhando. O Cultura Entrevista está de volta e hoje é uma conversa aqui com o corretor de seguros, Janderley Zorzan. Janderley, nós fomos às ruas e ouvir algumas pessoas sobre as dúvidas que elas têm sobre seguros. Eu percebi que poucas pessoas têm conhecimento sobre isso que nós estamos tratando aqui hoje. O que cobre, o que não cobre, quem tem direito, quem não tem. Vamos ouvir algumas das dúvidas que eu ouvi de pessoas que dirigem, alguns aqui são motoristas e outros são condutores de motocicletas. Vamos ver quais são as dúvidas deles. Qual que é a importância para a gente a gente fazer um bom boletim de ocorrência na hora? Quais os direitos, os objetivos, o que a gente pode recorrer depois de direito sobre tudo isso? A dúvida dele é a importância de fazer um bom boletim de ocorrência. Ele disse que sofreu um acidente e por falta de um bom relatório da ocorrência do acidente dele, ele sofreu uma consequência muito grave disso depois, né? O que é a importância do BO? Um BO bem feito, com as informações corretas,
é importante que não deixa margem de desconfiança por parte da própria companhia seguradora. Então, um boletim bem feito ajuda muito para nós, principalmente corretor, na hora de fazer a abertura do sinistro. Então, com os dados corretos, não deixa margem de desconfiança mesmo. Testemunhas, certo? Fotos ajudam? Fotos ajudam. Tudo que você tiver de concreto já ajuda muito na hora de acionar. Mais uma vez, vale aquela máxima que falamos no bloco anterior aqui, de não mentir, não omitir informação. Exatamente. No BO. Nunca. Ok, vamos lá então. Mais uma pergunta? Queria saber qual é o procedimento que a gente tem que fazer quando a gente bate algum animal na estrada, ou mesmo na rua, na cidade. No caso, em 2009, tive um acidente, bati num cachorro, quebrei as duas mãos, fiquei 90 dias afastado, com as mãos quebradas, e não tinha quem recorrer. E minha moto também quebrou toda. E nunca falaram sobre isso, tipo de seguro que a gente tem que correr atrás. A dúvida dele é com relação à batida em animais, né? O animal na pista e bateu. Nesse caso aí, é acionar o seguro? Como é que é? Um boletim de ocorrência? Qual que é a situação? Na verdade, assim, é bom fazer o boletim de ocorrência, entendeu? Feito o boletim de ocorrência, vai pagar normal, certo? O veículo segurado, certo? Então, muitas das vezes, se não houver vítima, porque hoje, por exemplo, você não consegue mais fazer um boletim de ocorrência se não houver vítima no próprio local. Ou você faz na internet, certo? Ou tem que deslocar até um local apropriado para fazer, certo? Tá. Então, bateu no animal, faz o boletim, ou que a própria companhia, a partir do momento que eu aciono a seguradora, você vai deixar o veículo na oficina e ela vai fazer uma vistoria, certo? E vai cobrir o seguro. Aí é bom ter testemunhos, novamente, ter fotografias. Sim, todo mundo hoje anda com celular que faz foto, faz filme. Sempre. É interessante fotografar vários ângulos. Se não é possível fazer o boletim de ocorrência no local, tem que... Aliás, a pessoa pode, depois do acidente, no mesmo dia, no mesmo momento, ir a uma companhia de polícia mais próxima, uma unidade da polícia. Ou na própria internet. E registrar. Na internet também já tem esse recurso, né? Sim. Tá, outra coisa também importante destacar aqui é que no caso dos animais de grande porte, aí, os equinos, bovinos, as pessoas que são proprietárias desses animais podem ser responsabilizados lá na justiça a indenizar quem foi acidentado porque o animal estava na pista. É bom que as pessoas lembrem disso. Sim. Vamos a mais uma pergunta? Eu fui acidentado, eu queria saber como faz acionar o seguro como terceiro. A situação dele é que ele foi atropelado, ele estava certo e o segurado bateu, uma pessoa segurada bateu nele e não resolveu até hoje. Tem 3 meses a situação dele. Seguro é para resolver problema, né? Esse caso aí parece que está havendo uma não solução do problema. Na verdade, primeira coisa, ele tem que procurar a pessoa que o atropelou, entendeu? E ele mesmo pode entrar em contato com o próprio corretor dessa pessoa, certo? Para tentar resolver. Ou se ele conseguir a seguradora, saber qual foi a seguradora do segurado, ele entra pelo 0800 em contato e ele mesmo faz o aviso, certo? Porque a não solução disso aí pode levar ele a ir para a justiça e piorar a situação de quem bateu. Com certeza, ele não precisa, né? Você já tem um seguro para evitar esses problemas, certo? Para evitar dor de cabeça. Dor de cabeça. Um seguro vai te trazer tranquilidade nesses momentos. Ok. Bom, outras questões aqui sobre seguros também, Janderlei, é o seguinte: a pessoa chega para trabalhar, para o carro na rua e entra lá para o seu local de trabalho. Aí vem uma tempestade e derrubou uma árvore em cima do carro, na rua. Seguro paga isso? O seguro, a primeira coisa que você vai ter que analisar é se a sua cobertura é compreensiva. Se for compreensiva, entendeu? Porque ou você faz um seguro apenas a RCF, que não teria cobertura, e o seguro com a cobertura compreensiva. Neste caso, está coberto. Dano parcial ou total, dependendo da situação? A seguradora vai analisar o tamanho do dano, né? Então, se vamos supor, 75% do valor para reparo daquele veículo já não compensa mais a indenização parcial. Nesse caso, ela indeniza integral. Agora, se for um dano bem menor, ela vai reparar o veículo parcial. Na quarta-feira, quem acompanhou os noticiários da televisão viu
Em São Paulo, as ruas novamente cheias de água, já ocorreu em Belo Horizonte e aqui mesmo em Patinga, não com tantos danos, tantos estragos de ruas cheias d'água e o carro boiando pelas ruas afora, né? E aí a pessoa trafegava pela avenida na cidade e o carro acabou numa enchente repentinamente. Esses estragos, o seguro paga? Vamos analisar o seguinte, o seguro, como ele é um contrato de boa-fé, tudo que você fizer para agravar, ou se você fizer algo para agravar o risco, certo? Não tem cobertura. No caso da enchente, você viu que tem a enchente, que tem água que cobre o seu carro. Se você forçar a passagem, não há cobertura. Mas se você está parado no local, ou ela te pega repentinamente, tem cobertura. Tá? E a companhia há meios de saber se houve ou não a má-fé ali, a força. A má-fé, né? Exatamente. Então cobre sim. Ok. Tá? Então, tudo que você fizer para agravar o risco, com a intenção de agravar, não tem cobertura. Se tem água, então não passe. Se tem água, pare e deixe o carro parado. Não passe. Uhum. Situações como aquela, nós tivemos um caso recente aqui, só para citar como exemplo, eu suponho que algumas pessoas devem estar pensando. As pessoas estavam subindo lá pelo Morro do Uzipe e encontraram um caminhão de combustíveis tombado em chamas pela avenida. Né? Muitas pessoas não conseguiram, pelo menos 2 motoristas não conseguiram sair a tempo e os carros se queimaram. O seguro paga uma situação daquela ali? Paga. Dos carros que foram queimados? Exatamente. Nesse caso, ele vai ter a cobertura tanto do veículo que causou, entendeu? Que provavelmente tem seguro, entendeu? Se não tiver, ele vai acionar o seguro dele para pagar. Tem cobertura. Okay. Paga pelo menos aí os... Por falar em cobertura total e parcial, tem a questão também de quem se envolve em acidente, que é o seguro de danos morais, né? Isso, como é que é a questão dos danos morais? Quem é que aciona seguro, pede reposição de danos morais, reparação de danos morais? O dano moral não é só o verbal, certo? Então o dano moral cabe aí, hoje já tem pessoas que procuram um advogado para requerer esse direito. Então, o dano moral não é só, quando se fala dano moral, me agrediu verbalmente, não. Vamos supor um exemplo que eu já tive na minha corretora. Um segurado atropelou uma criança e a criança ficou com um corte na face, entendeu? Então, a criança não queria mais sair de casa por causa da cicatriz, entendeu? Então, ele entende-se que é um dano moral. E prejudicou, então há cobertura, mas tem que ser contratada, tá? Essa é uma cobertura contratada. Tá? Que é danos morais. Danos morais. Porque o dano material automaticamente já tem incluído lá, né? Tem o dano do material, tem o dano corporal e os danos morais, que nesse caso é o que você me disse. Uma outra dúvida também, o sujeito para o carro na rua, de repente está trafegando pela rua, e aí é apanhado por uma chuva de granizo, né? Sim. Cobre a cobertura para esse tipo de dano? Cobre, ele vai pagar a franquia com certeza, vai ver se compensa, certo? O segurado vai fazer um orçamento para ver se compensa utilizar ou não o seguro. Tá? Se atingir a franquia, certo? Ok. Quer dizer, é bem parecido com o caso da árvore lá, né? Avalia na hora se compensa ou não. Reparação total ou parcial. Bom, para terminarmos aqui, Janderley, o que você diria para quem reclama do valor do seguro, né? Até que ponto que vale a pena sacrificar aí a finança anual? Já temos aí o IPVA para pagar, já temos, para quem tem propriedade imobiliária também, o IPTU, que vence indispensavelmente na metade do ano, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, com as finanças apertadas. Até que ponto que vale sacrificar o orçamento familiar, o orçamento doméstico e contratar um seguro do seu bem? Bom, como se diz, quanto vale a sua tranquilidade, certo? Hoje, quando você sai de casa, você já está correndo risco. Você coloca um automóvel na avenida, você já está correndo risco. Então, quanto que vale a sua tranquilidade? É isso que ele tem que colocar em questão, certo? Hoje não é só o dano ao veículo que é que está em jogo. Hoje, talvez o seu veículo, ele consiga, perdeu lá, vai trabalhar um pouco mais, mas vai conseguir repor aquele bem. Mas e a outra pessoa que envolveu? Se ele atropela uma pessoa, ele bate num carro com valor mais elevado que o dele. Então na verdade, assim, eu penso que quando
o cliente procura um seguro e acha caro, pelo menos que ele faça apenas de terceiros, que é o RCF, que é um seguro bem acessível e ele vai ter tranquilidade. Ou simplesmente não vai cobrir o carro dele, certo? Mas eu penso que tudo isso teria que ser até quase que obrigatório. Todo condutor, todo proprietário de veículo ter um seguro de RCF, certo? Isso evita muita coisa, muito problema, certo? Você não sabe com o que você vai envolver. Você não escolhe uma pessoa para envolver no acidente. Então, naquele momento, você não sabe como que a pessoa que você envolveu vai reagir, certo? Então, na verdade, não é questão de ser caro, é uma questão que hoje é necessário. Hoje, todo mundo tem que ter um seguro. Legal. João, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na TV Cultura. Obrigado por ter sacrificado o seu tempo e ter corrido aqui para falar com os nossos telespectadores. Eu espero que você volte aqui. Aliás, uma promessa, trazer o Janderley de volta aqui no mês de fevereiro para ele falar sobre o seguro DPVAT, pontualmente sobre o seguro DPVAT. Esse é um outro seguro, é um seguro obrigatório que todos os proprietários de veículos pagam todos os anos e agora, janeiro, fevereiro e março, é o momento de pagar esse seguro e um seguro que tem uma série de dúvidas, não é isso? Com certeza. Acerca dele. Ele vai voltar... é um direito, né? É um direito gratuito de todo. Isso. E envolve mesmo quem não é segurado, quem não tem carro. A pessoa atropelada na rua tem direito. Em fevereiro, nós vamos trazer de volta aqui o Janderley para falar pontualmente sobre o DPVAT. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Alex. Legal. Olha, eu lembro para você o contato do programa, entrevista, tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua sugestão de pauta para o programa, a sua dúvida, a sua crítica também. A você que nos acompanhou, tenham todos uma ótima semana.